Pessoal, nós já fizemos um ensaio então de característica externa, né? A videoaula sobre característica externa do gerador. Agora nós vamos trabalhar com as medidas do ensaio, certo? Então, o esquema de ligação a gente já fez, né? Lembre que no ensaio de característica externa, né, nós mantemos a excitação, a frequência e a velocidade constante e a excitação constante. Então a força eletromotriz fica sempre constante, né? Então, aqui note que a gente está medindo tensão e corrente de linha, né? A potência ativa total, a frequência, né? Então, a medida é feita primeiro com uma carga RL, certo? Eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos partir em vazio, né? Em vazio, quanto é que era a medida? Bom, sem carga, né, pessoal? Sem carga, a tensão de linha nominal desse gerador é Y, né? A ligação é 230 volts. Sem carga não tem corrente, portanto não tem potência, né? Agora a frequência 60 Hz e a velocidade 1800 RPM. A gente vai aumentar a carga agora e ver o que acontece com a tensão terminal sem mexer na excitação, certo? A excitação a gente vai manter constante, né? Então a gente mediu lá a tensão terminal. Note que essa tensão terminal de linha, né? A medição foi na linha, tá, pessoal? Esquema de ligação, tá? Poderia-se até fazer a curva na linha, mas eu prefiro daí calcular o valor de fase da força eletromotriz aqui, porque o nosso circuito equivalente é por fase, né? Então aqui, na verdade, em cada fase da máquina vai ter 132,79 volts. Note que esse valor aqui é a tensão de linha dividido por raiz de 3, porque a máquina está ligada em Y, né? A gente já viu isso, ela é 5 amperes, Y paralelo 230 volts, né? Então de fase, essa tensão aqui de 132,79 por fase, né? Que dá 230 de linha, ela vai se manter constante, porque a gente não vai mexer na excitação mais, a gente vai deixar a excitação constante, né? Nesse valor que produz essa fenha aqui. Então a gente não mexe mais no fluxo do rotor, né? E agora a gente vai aumentar a carga e ver o que acontece, certo? Bom, nesse caso aqui, pessoal, quando a gente aumenta a corrente, né? Começa a aumentar a carga, né? Aí a carga de natureza indutiva. Então a corrente de linha aqui, ela começou com 1,6 amperes, aqui as medidas que foram feitas, certo? Depois ela foi aumentando 2,2 amperes de linha, que é igual de fase, né? 2,8 amperes, 3,2, 4,2 amperes, certo? Então foi aumentando a corrente, aumentando a carga, né? E a gente vai medindo a potência total com os 2 wattímetros, né? Da potência total com os 2 wattímetros, a gente já viu a ligação. E a tensão terminal da máquina de linha, né? Então a tensão de linha aqui, ó, começou a aumentar a carga, caiu para 212. Depois para 195. A gente não mexeu, a gente deixou cair. A gente só regulou a velocidade. A velocidade ficou sempre em 1800 RPM, sempre 1800 RPM. E a frequência sempre em 60 Hz. Então foi regulado sempre, né, a frequência e a velocidade. Mas a tensão terminal a gente foi aumentando a carga de natureza indutiva, RL, e foi deixando a tensão cair. Então deu 212, 195, 180, 164 e 136. Quando a corrente era 1,6 aqui, ó, a potência aqui deu 210, 320 watts, os 2 wattímetros, né? Depois 260, 414 watts, depois 282,
490. Depois 296. 515. Depois 340. 553. Certo? Bom, isso aqui foram os valores medidos, né? Tensão de linha, corrente de linha, potência. Né? A velocidade ficou sempre 60 em 1800 RPM, a frequência então em 60 Hz. Né? E a gente foi aumentando a carga, colocando cada vez mais carga em paralelo no meio da ligação, né, pessoal? Carga ligada em delta, né, com resistores e indutores em paralelo. A gente vai ligando mais, né, em paralelo, mais resistores, mais indutores e aumentando a carga, certo? Então vai acontecendo o efeito desmagnetizante, reação da armadura, que a gente viu na aula passada, né, nos diagramas sensoriais, e vai diminuindo o fluxo do rotor, o fluxo resultante, né? Porque o fluxo do rotor está constante, né? O F constante, né? Então mexendo na excitação. Vai diminuindo o fluxo resultante porque carga de natureza indutiva produz um efeito desmagnetizante de reação da armadura. Fica fluxo de reação da armadura do rotor fica contra do campo girante, desculpem, fica contra o fluxo do rotor e vai diminuindo a tensão terminal, certo? Vai diminuindo a tensão terminal, né? Bom, agora nós vamos preencher a tabela aqui de baixo fazendo os cálculos aí, né? Então, vou mudar aqui a caneta, vou mudar para uma vermelha. Apesar de que a FEM aqui, na verdade, já foi cálculo, né? Tá FEM de fase, né? Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a tensão terminal. Poderia fazer até a curva depois com a tensão de linha, mas como o circuito é equivalente por fase, eu acho mais coerente a gente fazer valores de fase, certo? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, vamos pegar essa tensão aqui de linha, né? E a gente vai dividir por raiz de 3. É claro que a primeira aqui em vazio vai dar a tensão de fase, né, em vazio, vai dar 132,79, certo? A corrente de fase é igual à corrente de linha, né? Só que aqui em vazio não tem corrente, né? Depois a gente vai ter a corrente 1,6, 2,2 fica igual, porque corrente de linha é igual a corrente de fase. O gerador está ligado em Y, né? Então, em cada fase da máquina, a gente tentou sempre deixar a carga equilibrada, né? Sempre aumentou a carga, mas de maneira proporcional nos 3 braços do delta para ela ficar equilibrada. O que acontece? Quando a corrente aumentou, a gente viu a tensão começou a diminuir, né? Só que isso aqui é tensão de linha, né? Então, simplesmente pegando esse valor aqui e dividindo por raiz de 3, nós temos a tensão de fase, por exemplo, 212 por raiz de 3. Então, vamos lá, ó, 212 dividido por raiz de 3. 122,39. Né? 122,39. 122,39,8, 122,40, né? Então, aqui ficou 122,40, certo? Depois, a gente tem que pegar cada um desses valores de linha aqui e dividir por raiz de 3, né? Então, ficou 112,58, 103,92, 94,68 e 78,51. Note, a corrente foi aumentando, né, pessoal? E a tensão terminal foi diminuindo. Desprezando a resistência da armadura, né, e a queda na reatância de dispersão, que são muito pequenos, a gente pode dizer que essa tensão resultante é basicamente a FEM resultante, né? Ela foi diminuindo porque eu não mexi na corrente de excitação, então o fluxo do rotor
não mudou. E a carga foi aumentando o campo girante. A corrente da armadura foi aumentando o campo girante, que é desmagnetizante, porque a carga é indutiva. Então, diminui o fluxo resultante, por isso que a FEM resultante vai diminuindo e a tensão terminal também. A tensão terminal é aproximadamente igual à FEM resultante, né, pessoal? Com a potência ativa, pessoal, só basta somar o W1 com o W2, né? Então, essa potência aqui, né, W1 mais W2, né? Somando essa potência aí, a gente vai ter aqui, ó, 210. Bom, em vazio é zero, né, pessoal? Não tem potência, claro, está em vazio. Mas quando a gente colocou aqui 1,6 amperes, deu 210 mais 320, deu 530, né? Depois deu 674, depois deu 772, depois deu 811, depois deu 893. Né? E como é que a gente calcula a potência aparente, o S? Bom, o S é raiz de 3 V de linha e de linha. Né? Então, vamos calcular para a primeira linha aqui, ó, para a segunda linha, né, que é com carga já, né? Então a gente tem a corrente 1,6, corrente de linha, né? Vezes a tensão de linha 212, vezes raiz de 3, 587,51. Então aqui, ó, o S 587,51. Né? Agora a gente indo fazendo para cada linha, corrente, tensão de linha vezes raiz de 3, né? A gente obtém esses valores aqui, ó, 743,05, 872,95, 908,98 e 989,35, né? Bom, como é que calcula daí o fator de potência? É só pegar a potência ativa e dividir pela potência aparente, né? P sobre S, cosseno φ, né, pessoal? Então, aqui esse cosseno φ tentou manter mais ou menos constante. Às vezes é dificultoso porque lá não é uma carga linear, é uma carga que é discreta, a gente vai ligando, né? Vários em paralelo, mas aqui ele se manteve mais ou menos em 0,9, 0,91, depois aqui deu 0,88 as medidas, né? A gente tenta sempre colocar o mesmo número certinho de resistores e indutores para manter a relação entre eles, ou seja, para manter o fator de potência, certo? Beleza, pessoal? Joia. Então o carga RL está pronto, né? Depois a gente pode fazer uma curva da tensão terminal em função da corrente da armadura, para ver como que essa tensão terminal caiu por causa do efeito desmagnetizante, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ver as medidas, tá? Para uma carga capacitiva, tá? Novamente, aí os cálculos são similares, pessoal. Vou ser um pouquinho mais rápido aqui, mas vou colocar as medidas para vocês verem as medidas que foram tiradas, tá? A gente acabei nos resultados que eu tenho aqui não tinha para carga resistiva, a gente só fez carga RL e RC, né? Não dá para ver o efeito magnetizante e desmagnetizante, né? Então, no caso da carga capacitiva, a tensão de linha aqui
em vazio, né? 230 volts, né? A frequência 60 Hz e a velocidade 1800. Com esse valor aqui, claro, né? A gente obtém, né? A gente obtém 132,79 de tensão por fase, né, pessoal? FEM por fase. Então essa FEM aqui não mudou. Ensaio é de característica externa. A gente deixa a FEM constante, excitação constante, em vazio, né? Sem corrente, não tem potência ativa, não tem potência aparente, né? A tensão terminal aqui também, claro, vai ficar 132,79, né? Bom, com carga capacitiva, agora a gente foi aumentando a corrente, certo? Foi aumentando a corrente, olha só os valores que foram medidos aqui, ó, 1,6, aumentando a carga, né? 2,3, semelhante com carga indutiva, 3,1, 3,9, até 4,6. A máquina é 5 amperes, a corrente nominal, né? Olha só, pessoal, o que aconteceu com a tensão, carga RC, certo? 235, começou a ir além da tensão nominal da máquina, tá vendo? 240, esse aqui provavelmente é algum errinho de medida, porque a corrente aumentou aqui. 240, 245, 248, certo? E as potências aqui, ó, 380, 260, aqui foi uma equipe que fez, né? 580, 330, 760, 400, 970, 480, 1140 e 520. Certo? Bom, é claro que aqui, pessoal, vocês devem se perguntar, pô, a potência começou a aumentar, claro, porque com carga capacitiva, a gente não mexendo na excitação, ocorre o efeito magnetizante da reação da armadura. Então a tensão começa a aumentar, o campo girante ele começa a ajudar o fluxo do rotor. Mesmo o fluxo do rotor estando fixo, porque a excitação é fixa, né? Começa a aumentar o fluxo resultante e começa a aumentar a tensão, acima da tensão nominal, e vai aumentando a potência também, né? Note que aqui a gente deixou sempre a máquina com 60 Hz, a frequência, né? Como? Deixando sempre o gerador girando a 1800 RPM, para poder sair certinho 60 Hz, senão ele ia variar a FEM, né? Ia variar a FEM, ia variar a frequência também, não pode, né? Então aqui a gente está só vendo o efeito magnetizante e desmagnetizante, mantendo a velocidade e a frequência constante, né? Agora, para fazer os cálculos, vamos usar a caneta vermelha novamente. Tá? Então, aqui nesse primeiro aqui, ó, eu tenho vou voltar aqui para minha calculadora, tá aqui. Primeira potência, 380 mais 260, 640, então a potência é 640 watts. Potência ativa, né? Certo? Depois, 580 mais 330, 910. Então, sempre somando P, né? W1 mais W2.
Bom, deram sempre positivo, né? Aí aqui deu 1160, 1450, 1660. Né? A potência aparente a gente calcula do mesmo jeito, né, pessoal? S raiz de 3 V de linha e de linha. Né? Então, na primeira linha aqui, ó, com carga, né, eu tenho 235 de linha, então 235 volts de linha, vezes, eu tenho 1,6 amperes de linha também, 1,6, vezes raiz de 3. 651,25. Então essa aqui deu 651,25. Tá? Bom, fazendo a mesma para as outras linhas, eu calculo S aqui. Certo? O fator de potência a gente já viu, é só pegar o P e dividir por S, né, pessoal? O fator de potência aqui é simples de calcular também. Aqui dá 0,98. Aí aqui tem uma certa imprecisão aqui. Está medindo a potência com os watímetros, né? Um certo erro aqui. Nesse caso de carga capacitiva, certo? No caso agora da tensão terminal, né? Então a gente vai ter que pegar a tensão terminal lá em cima, pessoal, e dividir por raiz de 3, né? 235, 240, porque a gente está medindo na linha, né? Como a gente já tinha visto antes, está medindo na linha, né? E eu vou fazer aqui na fase para seguir o esquema do circuito equivalente nosso que é por fase, né? Para ficar mais fácil, eu acho, para vocês entenderem, a gente vai fazer de fase aqui, certo? 132, então agora eu vou pegar esses valores que eu medi na linha da tensão aqui e vou dividir por raiz de 3 para achar os valores de fase, certo? Então, eu obtive aqui, ó, 135, note que 132,79 é a tensão nominal de fase, né? 230 de linha e 132,79 de fase. E aí vai aumentando, 138,56, 138,56 de novo, que era o 240 lá que se repetiu, né? 141,45, 143,18. Né? Aqui, claro, as correntes de linha e de fase são iguais, então é só repetir lá, 1.6, 2.3, 3.1, 3.9 e 4,6, né? E a FEM aqui ficou sempre igual, né? Não mudou, ficou sempre a mesma coisa, né? A força eletromotriz que a gente não mexeu na excitação, né? Até no outro ensaio ali também, ó, não mexeu, né? Então, no ensaio com carga indutiva teve efeito desmagnetizante e a tensão terminal foi caindo, de linha e de fase, claro, né? Com a corrente. E com carga RC também foi caindo, né? Se a carga fosse resistiva, a tensão ia cair também, né? Não, desculpa, com carga RC a tensão subiu, né? O efeito magnetizante, ó, ela subiu, né? Se a carga fosse resistiva pura, a tensão ia cair também, mas menos do que caiu aqui com carga indutiva, certo? E note que a gente usou sempre carga RL ou RC, sempre teve o efeito freante. Na prática, se a gente pudesse ter feito esse ensaio, sempre que a gente aumenta a carga, a tendência é desacelerar o gerador, por causa do efeito freante. A gente tem que ir lá na máquina primária e aumentar a velocidade para voltar para os 60 Hz, senão ele perde velocidade também. Né? E aí bagunça tudo, a gente tem que ficar sempre ajustando por causa do efeito freante. Tá? O que é que eu fiz aqui, pessoal?
eu construí as curvas, tá? Da tensão terminal em função da corrente da armadura. Para a carga indutiva, que são esses valores aqui, ó, 132, 122, né? Então eu fiz VT em função de A, para ver como que a tensão terminal caiu em função da carga, né? E depois eu fiz a mesma coisa para a carga capacitiva, certo? Então eu peguei esses valores de fase aqui, dá para a gente fazer isso no Excel, por exemplo, eu fiz no MATLAB aqui para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei os valores, esse aqui 135, esse aqui é a carga capacitiva, tá? Mas eu vou tirar ele aqui, vou fazer primeiro de carga indutiva que eu já tinha feito aqui, tá? Carga indutiva. Vai abrir aqui o arquivo. Já abriu, tá aqui. Esses valores, se vocês olharem lá, exatamente os que a gente colocou, ó. 132, 122, foi diminuindo, foi aumentando a corrente, foi diminuindo a tensão, por causa do efeito desmagnetizante da reação da armadura, certo? Aqui a tensão de fase, né? Então, eu vou pedir agora para ele traçar a curva, tá aí, ó. A tensão foi caindo, começou com 132, 133 aproximadamente, foi aumentando a corrente, a tensão foi caindo, chegou a 78 volts aqui embaixo, certo? Agora eu vou gravar essa curva aqui, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a curva RC, característica externa, curva RC que a gente acabou de ver, né? Os valores são exatamente o que a gente acabou de ver com carga capacitiva, de fase, certo? Começou do 132, aí foi aumentando, 135, 138, até 143 e pouco, né? Esse 143 na verdade de linha daria 248, né? Carga capacitiva, por causa do efeito magnetizante da reação da armadura, né? Ele deve traçar aqui a curva. Traçou aqui a curva. Note, ó. Teve aqui, lembra que ele ficou duas vezes em 240? Então deu 138 e pouco, né? A gente foi aumentando a corrente na carga e a tensão por fase da máquina. Opa, pera aí, pessoal, acho que tem um errinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Foi aumentando, né? Tá, vamos fazer a curva aqui agora que ele acho que ele estava renderizando o outro. Agora deu certo, ó. Beleza? Eles então aumentando a corrente e a tensão foi aumentando. Começou em 133 e saiu lá no final em 143, né? 248 de linha, certo? Agora eu vou ver se eu consigo. Daí, ó. As duas curvas. Essa aqui, ó. Essa aqui de cima com carga capacitiva. Nota que a tensão foi aumentando, tá vendo? E com indutivo, olha só como caiu, né? Se a gente usasse carga resistiva, ela ia cair menos que a indutiva. Então ia ficar mais aqui pelo meio. A gente não fez com carga resistiva, certo? E na carga todos eles têm um efeito freante, porque a gente usou sempre RL ou RC. Então o R aqui é a potência ativa que traz o efeito freante. A gente já viu na videoaula sobre os efeitos da reação da armadura, certo? Então essa é a característica externa do gerador, né? Esse aqui aumentando a tensão com carga capacitiva e aqui diminuindo com carga indutiva. É claro que a gente não pode deixar isso acontecer na prática, senão a tensão na carga vai aumentar, a potência na carga. Então aqui é só para a gente ver o que realmente acontece no gerador caso a gente não mexesse na excitação, né? Então na próxima videoaula a gente vai fazer um ensaio de regulação do gerador, onde a gente não deixa isso acontecer, daí a gente vai mexer na excitação, certo? Obrigado, pessoal.